Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvada. Amém, aleluia! Quem está no fogo do Espírito Santo aí, grita eu! Ô, glória! Não é todo dia que celebra 50 anos, né? Hoje nós podemos aproveitar, amém? Amém. Irmãos, bom dia para quem eu ainda não tive a oportunidade de falar bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo José Marcos, mas se falar Marquinhos, eu atendo. Mas aí vem outro junto também respondendo, que é o Marquinhos da pregação, mas não tem problema não. Sou casado com a Renata, temos 3 filhos, o Mateus, o Lucas e a Isabela. Participamos do grupo de oração São Judas, da paróquia São Damião de Molokai, em Patrocínio, que acontece todas as quarta-feiras, a partir das 19 horas, com a reza do Santo Terço. Todos estão convidados, estando em Patrocínio, a participar conosco, amém? Há mais ou menos uns 25 anos atrás, eu comecei a participar da renovação, conheci a renovação e pela graça de Deus, pelo trabalho de todos aqueles antecessores a nós, por causa do trabalho de tantos outros coordenadores de grupo de oração nesses 50 anos, de todas as outras coordenações que passaram antes da nossa, e assim acredito que 99,9% de nós que estamos aqui hoje é fruto de uma coordenação anterior, amém? E é por esse motivo que nós temos a honra de celebrar o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática Católica na nossa diocese. Irmãos, o tema da minha pregação é Ide e propagai aos povos. Ide e propagai aos povos. Como nós cantamos antes, nós podemos dar passos sem o Senhor estar conosco? E esse ide e propagai é para que nós possamos ir, não por nós, não pelas nossas forças humanas, mas sob a graça do Senhor, para propagar. Irmãos, propagar o quê? O que nós, Renovação Carismática Católica, nesse ano de 2022, somos convocados a propagar? Propagar Jesus. Renovação Carismática Católica de Patos de Minas, o que nós devemos propagar? Para quê? Para quê, irmãos? Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, amém? Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, para que a Diocese de Patos de Minas seja batizada no Espírito Santo, para que as paróquias da Diocese de Patos de Minas sejam batizadas no Espírito Santo, para que o seu grupo de oração seja batizado no Espírito Santo. É por isso que nós somos convocados nesse Jubileu de Ouro a propagar o Senhor, para que todos sejam batizados no Espírito Santo, amém? E o que significa então propagar? Propagar. Irmãos, propagar significa partilhar, multiplicar, fazer ecoar, tornar conhecido. Esse é o significado da palavra propagar. Tornar conhecido. Fazer ecoar. A renovação carismática católica precisa ser a igreja de saída
que o Santo Padre, o Papa Francisco, pede para que nós possamos estar em constante missão. Nós somos a igreja em saída. Nós, Renovação Carismática Católica, nós temos que assumir esse protagonismo da igreja de atender ao chamado do Papa Francisco de ser igreja em saída. Esse é o nosso chamado, irmãos. Esse é o chamado para nós propagarmos. Nesse ano de 2022, para celebrar o Jubileu de Ouro? Sim, mas mais do que para este ano de 2022, propagar também para os próximos 50 anos, para os próximos 100 anos, para os próximos 150 anos. Esse é o chamado do Senhor para nós nesse tempo. Há mais ou menos 22 anos atrás, o Papa São João Paulo II, em audiência com a Renovação Carismática Católica Mundial, ele fez um pedido para nós. No nosso tempo ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim ajudareis a fazer que tome forma aquela cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Com insistência fervorosa, não vos canseis de invocar: vinde, Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos nos cansar de invocar: vinde, Espírito Santo. Vira para o seu irmão aí do seu lado e fala para ele: não se canse de invocar: vinde, Espírito Santo. Amém. Como diz o Daniel, não é partilha, é só para falar para o irmão. Eu estou aprendendo algumas coisas com o Daniel. Irmãos, esse foi o pedido do nosso Santo São João Paulo II. Para que a renovação não se canse de clamar o Espírito Santo. Já em 2014, o Papa Francisco assim falou para nós, Renovação Carismática Católica, em virtude da celebração de Pentecostes daquele ano. A Renovação Carismática Católica é uma grande força para o anúncio do Evangelho na alegria do Espírito Santo. Espero que partilheis com toda a igreja a graça do batismo no Espírito Santo. Aonde que nós partilhamos com toda a igreja, irmãos, a graça do batismo no Espírito Santo? No grupo de oração. No grupo de oração. É lá que nós partilhamos com toda a igreja essa graça. Irmãos, significa então dizer que estamos convocados pelo Senhor e pela igreja a evangelizarmos e levarmos as pessoas ao Senhor para que Ele as batize no Espírito Santo. Para onde que nós temos que levar as pessoas que vão até os nossos grupos de oração? Para o Senhor. Levando elas ao Senhor, automaticamente o Senhor vai batizá-las no Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo? Não ouvi. Quem batiza no Espírito Santo, irmãos? Oh, glória. Amém. Eu confirmo com arrepio, ó. Copiando o Daniel de novo. Irmãos, então como é que nós vamos propagar? Se é um chamado da igreja, se é uma convocação do Senhor para nós, como iremos fazer isso? De que forma isso vai acontecer na Renovação Carismática Católica? De modo especial, na renovação da Diocese de Patos de Minas. Eu os convido a pegar a Sagrada Escritura
no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 4 a 5. Evangelho de São João 15, de 4 a 5. O Dom Cláudio, no final da missa, já deu uma pinceladinha dessa passagem, já era o prenúncio dessa pregação. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como cantamos no início, sem o Senhor podemos fazer alguma coisa? Sem Jesus nada podemos fazer. Irmãos, o discípulo se caracteriza por permanecer no Senhor. Se caracteriza por permanecer em Cristo. Se caracteriza por estar aos pés do Mestre. Irmãos, aonde é o melhor lugar de estarmos? Aonde é o melhor lugar? Aos pés do Mestre. Não existe outro lugar para nós, servos da renovação carismática católica, estarmos. Esse é o melhor lugar de estar, aos pés do Mestre. Qual é o tema, irmãos, do nosso congresso? Tu és o centro, Senhor. Irmãos, o dia que nós não estivermos mais ligados à videira, o dia que nós formos um ramo solto que não está ligado à videira, o Senhor deixa de ser o centro da nossa vida. O Senhor deixa de ser o centro da nossa missão. O Senhor deixa de ser o centro do nosso ministério. O Senhor deixa de ser o centro dos nossos grupos de oração. O Senhor, Ele é o centro. Ele é a videira verdadeira. O ramo não pode dar fruto por si mesmo. Irmãos, nós podemos dar frutos por nós mesmos? Nós não podemos, irmãos. Somente se estivermos ligados na videira. Se afastar da manada, nós viramos presa fácil do inimigo. Na natureza, irmãos, como é que os predadores caçam? Eles ficam olhando a manada e quando um se dispersa, ele vai e ataca. Porque quando todos estão juntos, eles estão protegidos. Irmãos, nós somos ramos e precisamos estar ligados na videira. O galho que é cortado, ele murcha. Ele para de receber a seiva da videira. O galho, para ele ter vida, para ele produzir fruto, ele precisa estar ligado à videira, recebendo a seiva dia e noite. Qual é a seiva que o Senhor nos dá dia e noite para permanecermos como galhos vivos ligados à videira? Qual é, irmãos? O Espírito Santo é a nossa seiva. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer.
Então só tem um jeito, só existe um caminho para nós: estarmos ligados na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar frutos, se não permanecerdes em mim. É a palavra do Senhor. É a ordem do Senhor para nós. A renovação carismática católica, ela precisa permanecer ligada à videira. Irmãos, como é que nós chegamos nos 50 anos? Porque nós permanecemos na videira. Se a renovação carismática católica, nesse decorrer dos 50 anos, não estivesse ligado permanentemente na videira, ela não teria chegado até hoje. Precisou no decorrer desse tempo, precisou no decorrer dessa caminhada, ocorrer algumas podas? Sim ou não? Sim, irmãos. As podas, elas são necessárias para que a videira, para que a planta, para que os galhos ganhem uma vida nova, uma força nova, uma unção nova, uma moção nova para esse tempo. Quantas e quantas podas a renovação carismática católica passou nesse processo de caminhada de 50 anos? Os mais velhos, os mais que têm mais tempo de caminhada da renovação carismática, sabem muito bem o que eu estou dizendo. Para os filhotinhos, como o Daniel disse, que chegou agora, né? Talvez eles não conhecem a fundo a nossa história. Mas, irmãos, se nós estamos aqui hoje celebrando os 50 anos da renovação na Diocese de Patos de Minas, quantas e quantas podas nós precisamos, nós no passado, quantas podas foram necessárias? Mas estamos aqui como ramos vivos, que recebe a seiva do Espírito Santo, que vem da videira verdadeira, que é o Senhor. E nesse tempo, o Senhor tem nos honrado, amém? Como o Senhor tem nos honrado por essa obediência de permanecer ligado na videira. Através de todos os desafios que a renovação carismática passou nesse tempo. Se eu pedisse para você agora olhar para a sua paróquia, ou até mesmo para a sua realidade de grupo de oração, quantos desafios você já viveu no seu grupo de oração? Quantas batalhas? Quanto clamor já houve naquele grupo de oração nesse tempo? Mas o Senhor, Ele tem nos honrados. O Senhor tem nos honrado. E Ele nos chama nesse tempo para permanecer na videira. Irmãos, o meu chamado, o seu chamado, o chamado de cada um de nós que estamos aqui hoje celebrando os 50 anos da renovação carismática na Diocese de Patos de Minas. O nosso chamado é para servir o Senhor na renovação carismática católica. Amém? O nosso chamado é ser esse ramo. Você é um ramo do seu grupo de oração. Cada um de nós somos um ramo do nosso grupo de oração. Acorda o seu irmãozinho que está dormindo aí do seu lado, cutuca ele e fala: você é um ramo do seu grupo de oração. Amém. É só para dizer, viu? É só para dizer para o irmão que ele é um ramo. Amém. Amém. Ô, glória! Nós somos ramos do nosso grupo de oração. Uns ramos maiores,
uns ramos menores. Amém, irmãos? Já falou para o irmão que é um ramo? Amém. Louvado seja Deus. Alguns ramos são maiores, outros menores, uns mais antigos, outros novos. Mas o que importa, irmãos? Amém? O que importa é que você, sendo esse ramo, você produza fruto no seu grupo de oração. O Senhor não nos pede algo extraordinário, algo fora da nossa realidade, não. Ele pede para que você seja um ramo e produza fruto no seu grupo de oração. Nós temos uma missão. Nós, cada um de nós temos uma missão. A nossa missão é, irmãos, manter a chama acesa da identidade da renovação carismática católica, de modo que possamos, com coragem e ousadia apostólica, propagá-la nos próximos 50 e nos outros mais anos que virão. Amém? Essa é a nossa missão. Com coragem, ousadia apostólica, propagar para os próximos 50 anos a nossa identidade de carismáticos, a nossa identidade de renovação, que é ramo que está ligado à videira verdadeira. E só tem um jeito de nós conseguirmos. Versículo 5a. Voltem aí na Sagrada Escritura. Versículo 5a. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se nós permanecermos ligados na videira, irmãos, nós vamos dar muitos frutos. Para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, para darmos frutos, o Senhor nos diz: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e até os confins do mundo. Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo. É a seiva, irmãos. É a seiva que o galho precisa para produzir frutos. É o Espírito Santo. Ele é a videira. É Ele que nos capacita, nos encoraja, nos impulsiona e nos leva para frente. É essa seiva que o Senhor nos dá. Assim, nossa missão é fazer dos nossos grupos de oração verdadeiros cenáculos de Jerusalém dos dias de hoje, que atrai pelo barulho, que atrai pela curiosidade, que atrai pelo ruído de Pentecostes, e dos quais as pessoas saem cheias do Espírito Santo, para implantar a cultura de Pentecostes. Está no livro E Sereis Sentinelas da Casa de Israel, do nosso coordenador nacional, Vinícius Simões, para implantar a cultura de Pentecostes. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, implantar a cultura de Pentecostes, como Daniel disse ontem, com um genuíno batismo no Espírito Santo. Esse é o nosso chamado. Por ocasião da celebração dos 50 anos da renovação mundial, em 2017, Padre Jonas, Monsenhor Jonas, ele disse assim para a renovação:
para cada um de nós. Enquanto o mundo todo não for batizado no Espírito Santo, então a nossa missão de renovação carismática católica não terá terminado. Eu e você precisamos ser Mister ou Miss Pentecostes. Eu preciso ser Mister Pentecostes. Vocês precisam ser Mister e Miss Pentecostes para implantar a cultura de Pentecostes. E isso, irmãos, nos deve impulsionar para que possamos celebrar esse ano, esse jubileu de ouro de 50 anos da renovação, olhando para frente, sem esquecer daqueles que nos antecederam. Não celebrar os 50 anos com nostalgia dos tempos passados. Todos foram importantes na caminhada da renovação carismática, mas nós precisamos celebrar olhando para frente, porque eu e você somos chamados a ser Mister ou Miss Pentecostes. Também em preparação para o Jubileu de Ouro Mundial, chamado Consulta Profética da Renovação Mundial, o Senhor falou para a renovação carismática, através de uma profecia que eu gostaria de ler para vocês, que também está nesse livro do Vinícius Simões. E sereis sentinelas da casa de Israel. Olhem a profecia que o Senhor deu para a renovação. Ela foi proclamada por Pat Mansfield. Levantem os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos e prontos para a colheita. E se vocês me obedecerem, se obedecerem à inspiração do meu Espírito, vocês ainda verão infinitamente mais do que possam pedir ou imaginar. Vocês também verão o poder do meu Espírito descer sobre a raça humana. Eu lhes digo, os campos estão brancos para a colheita, mas eu preciso da vossa obediência, preciso da vossa docilidade, preciso da vossa fé. E então vocês ainda verão maravilhas que os surpreenderão, infinitamente mais do que vocês possam pedir ou imaginar, para a glória do meu nome. Para a glória de quem, irmãos? Para a glória do meu nome. Levantem os olhos e vejam, os campos brancos estão prontos para a colheita. Irmãos, quando nós ouvimos essa profecia, que o Senhor deu para nós, renovação carismática católica, ao erguer os nossos olhos, nós não podemos olhar com os nossos olhos humanos esses campos brancos para a colheita, que já estão prontos para a colheita. E aqui, irmãos, nós precisamos de um olhar espiritual. Nós precisamos de um olhar espiritual para entendermos essa profecia que o Senhor nos deu, renovação carismática católica. Irmãos, os campos brancos que já estão prontos para as colheitas, esses campos estão espalhados em toda a diocese de Patos de Minas. Esses campos estão espalhados em todas as paróquias. Esses campos brancos são
esse território espiritual onde nós vamos toda semana clamar o genuíno batismo do Espírito Santo. O que é esses campos brancos para nós, irmãos? O que é, irmãos? Nossos grupos de oração, irmãos, são esses campos brancos para a colheita. É aonde o Senhor quer que clamemos o genuíno batismo do Espírito Santo, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo, irmãos. Os campos estão brancos, eles estão prontos para a colheita. Deixa cair por terra, irmãos, a sua visão humana. Tome posse dessa visão espiritual que o Senhor fala para nós nessa profecia tão atual para os nossos dias. Os campos estão brancos para a colheita. Clamemos o genuíno batismo no Espírito Santo para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Essa é a nossa missão de Mister ou Miss Pentecostes, irmãos. Nós temos que tomar posse dessa visão espiritual, dessa profecia. Os campos estão brancos. Sejamos dócil, sejamos obedientes ao que o Senhor nos pede. Sejamos dócil e obediente. Levantem os olhos, irmãos. Nós precisamos, nesse jubileu, levantar os olhos e ver os campos. É tempo de nos colocarmos em movimento. Renovação Carismática Católica. Chegou a hora das chuvas para a colheita. Chegou a hora do amadurecimento dos frutos, irmãos. Esse galho que está na videira, ele vai produzir fruto, porque ele recebe a seiva do Espírito Santo noite e dia. Chegou a hora. Esse é o chamado para nós. Nós precisamos de produzir frutos de santidade, frutos de robustez, força, parresia, coragem, missão para anunciar. Ele é o Senhor, Ele é o batizador no Espírito Santo, é Ele que nos conduz, é Ele que nos vai levar para celebrar mais 50 anos, amém? Os frutos novos, com um novo entusiasmo. Nós temos que sair daqui hoje, irmãos, com uma única certeza no nosso coração. Nós precisamos sair daqui hoje renovados no Espírito Santo, com uma fé renovada, com uma força nova, com uma unção nova para esse tempo que nós somos chamados a propagar, para que o mundo seja batizado no Espírito Santo. Levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a colheita, já estão brancos para a ceifa. João 4:35b. Esses campos, como eu disse, irmãos, são os nossos grupos de oração. Esses são os campos. É aonde nós vamos fazer a colheita, produzir esses frutos, recebendo a seiva que vem do Mestre, que vem do nosso Senhor. E eu já te convido a ir se colocando de pé. Já vai se colocando.